você precisa cultivar a esperança certa. Em Romanos 4, versículo 18, é uma passagem bem conhecida, Paulo falando para os romanos, né, sobre Abraão. Diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Só essa primeira frase, né, esperando contra a esperança, já tem um conteúdo e muito aprendizado para a gente aí. Eu vou te contextualizar se de repente você não conhece ainda sobre as histórias da Bíblia, não conhece sobre Abraão. Abraão é tido como o pai da fé para o judeu e para os cristãos também. Porque Abraão, né, se casou com Sara, que era estéril. Sara era estéril, não podia gerar filhos. E aos 75 anos de idade, Abraão recebe uma promessa de Deus. Deus diz para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Na verdade, ele está olhando para o céu, vendo as estrelas, e Deus manda que ele tente contar as estrelas, ele diz que não consegue, e aí Deus faz essa promessa: assim será a sua descendência, como as estrelas do céu. Sara era 9 anos mais nova do que Abraão, então aos 75 anos de idade, Sara já tinha 66. Se ela não pôde gerar filhos aos 18, você imagina aos 66 anos de idade, né? Abraão recebe essa promessa aos 75, de que ele seria pai de muitas nações, e ele aguarda por 25 anos até que a promessa se cumpra. Isaac, que é o filho da promessa, o filho a qual Deus prometeu, que foi gerado por Sara, só nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Sara engravidou e gerou um filho, mesmo sendo estéril. Após os 90 anos de idade, engravidou e gerou um filho que nasceu saudável, e ela era estéril. Então Deus cumpriu a promessa, mas foram 25 anos de espera. Cara, a gente às vezes pede algumas coisas a Deus, principalmente a nossa geração extremamente ansiosa, a gente quer que tudo aconteça assim. E você manter uma postura de esperança durante um período de espera é muito difícil. Você imagina por 25 anos. E aí por isso que Paulo fala aqui, Abraão esperando contra a esperança. É contra-intuitivo, né? Mas aqui, na verdade, você tem dois tipos diferentes de esperança. Você tem esperanças com significados diferentes. Uma é a esperança do mundo, que é uma esperança que se baseia em lógica, em probabilidades, uma esperança que se baseia em estatísticas. É uma esperança que se a gente for colocar em palavras, seria assim, tomara que isso dê certo. Eu espero que isso dê certo. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém? Às vezes você contou um sonho, um plano, um desejo que você tem para alguém, e a pessoa fala isso para você, né? É assim que o mundo nos gera esperança, através de sensações, de sentimentos, de probabilidades, de lógica. E tem a esperança bíblica, que é outra esperança que está aqui nesse texto, que é uma esperança que ela é viva, alegre e confiante. É uma convicção, né? Ela é, se a gente for traduzir em palavras, ela seria algo assim, olha, eu creio que isso vai acontecer, eu creio que já deu certo. Eu tenho uma firme convicção que já deu certo, porque eu tenho uma palavra de Deus. E se Deus falou, não vai acontecer. Já aconteceu. Então essa é a esperança que Abraão nutria. Mesmo contra uma esperança do mundo que dizia que era impossível dele ser pai de um filho, quanto mais de uma nação, de nações, né? Mas isso veio acontecer. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, que teve as 12 tribos que deu início, né, e origem a todo o povo judeu. A todo o povo judeu na face da terra são descendentes de Abraão, né? Então, voltando aqui para o versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu. E aqui é a grande diferença da esperança do mundo para a esperança bíblica. É uma esperança baseada em fé, é uma esperança que se traduz em fé. Na verdade, as duas precisam andar juntos. É uma esperança viva, uma esperança confiante, uma esperança alegre, e a fé, que é aquilo que traz à realidade o que ainda não existe, é aquilo que você te faz tomar posse daquilo que já foi conquistado para você através da graça, através de Jesus, através do seu amor. Então, no versículo 18 está dizendo, né? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Numa outra tradução, que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Abraão teve fé e esperança. Já muda, né, essa parte aqui, e é o que entra o que a gente precisa ter. A gente precisa ter fé e a gente precisa ter esperança
de que a promessa vai se concretizar. A promessa, por mais que a tua realidade, por mais que tudo ao seu redor, por mais que nada esteja nem próximo, e às vezes você olha assim, a gente na condição humana, de sentimentos e emoções, a gente olha para as coisas e fala assim, cara, mas tá muito distante, é impossível que o meu sonho, aquilo que eu desejo, venha acontecer. Mas nesse momento, meu irmão, eu quero que você lembre aquela passagem que diz que é Deus quem produz o querer e é dele também o realizar. Todos os sonhos que Deus te dá, eles vão ser impossíveis. Eles vão ser loucos, eles vão ser algo que você olha e você fala assim, cara, é impossível isso aqui acontecer, não tem como eu, pela minha própria força, pela minha própria inteligência, pela minha capacidade, meu network, conseguir realizar isso aqui. Porque é exatamente isso. Os sonhos que ele te dá, as promessas que ele faz e aquilo que ele vai realizar na sua vida é para apontar para ele, para que a honra e a glória seja dele. Então é algo muito acima do que você poderia fazer. Isso sempre vai ser assim. Vamos seguir aqui na leitura. Versículo 19, né? E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Grava essa parte aqui. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Cara, nesses momentos em que a gente está passando por situações em que a gente não consegue ter nenhum tipo de esperança, né, do mundo, né, porque toda a probabilidade, toda a lógica, tudo que está acontecendo, todos os indicadores apontam para que não vai se cumprir, não vai se realizar, você não vai conseguir ter vitória nas situações. Nesses momentos a gente tende naturalmente a reclamar, a se desanimar, a se abater. Eu estou falando que eu vivi isso agora, eu passei umas 2 semanas aí numa negatividade absurda com situações e problemas pessoais que eu estou tendo. Inclusive estou fazendo esse vídeo porque eu comecei a debruçar eu ouvi essa palavra no domingo e comecei a debruçar nessa passagem para que a gente possa mudar, né, ter de fato ali uma renovação da mente e fazer com que o nosso espírito influencie a nossa mente para que a gente possa cultivar essa esperança bíblica, essa esperança viva, alegre e confiante. É assim que você deve viver, materializar essa esperança, é assim que você deve materializar essa esperança. Invista mais tempo falando das promessas de Deus. Fale daquilo que você quer realizar, fale daquilo que Deus te prometeu, por mais impossível que seja, por mais louco que seja. Invista tempo falando disso, não de coisas ruins, não de dificuldades. Quando você entender que você está num momento em que, com pensamentos te oprimindo, te deixando para baixo, cara, levanta a tua voz, declara, repreende e começa a declarar promessas. Começa a declarar que maiores são os sonhos dele do que os seus. Os pensamentos dele são mais altos do que os teus. É dele o querer e o realizar. Eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, plano para vos dar o futuro ao qual você anseia. Começa a falar da palavra, começa a profetizar a palavra, começa a declarar em voz alta mesmo, seja no teu quarto sozinho, seja no carro dirigindo, seja fazendo uma corrida, não sei, meu irmão, em algum momento que você, somente quando você sentir que está sendo oprimido, que está vindo muitos pensamentos de dificuldade, você precisa, nesse momento, trazer à memória aquilo que te dá esperança. E a esperança bíblica. Associada a ela, você incute a tua fé, você embute, né, a tua esperança, a sua fé, que é a firme convicção. Você incute a isso a revelação, o conhecimento sobre a graça. Uma coisa que você precisa entender, nós, filhos de Deus, que já entendemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente já não tem mais nenhuma promessa. Todas as promessas que existem na Bíblia já são herança para a gente. Existe uma diferença muito grande entre promessa e herança. Quando você, por exemplo, teu filho te pede um presente e você fala, vou te dar esse presente no Natal. Até o dia do Natal, o teu filho tem uma promessa de que vai receber esse presente. Por mais que você saiba que você vai cumprir, ele tem só uma promessa de que vai acontecer. Herança é diferente. Herança é como um filho de um rei, que o rei faleceu e deixou todo um reino para ele governar, ter posse, mas ele ainda não tem idade para isso. Então ele tem um tutor, eu não lembro qual que é o nome, mas um cara que vai ficar ali no lugar dele governando até ele ter idade. Isso é herança, já é tudo dele. Já é tudo dele, ele só precisa tomar posse a partir do momento que ele consegue chegar ao nível de maturidade para isso. Então,
A graça é isso, a graça foi Jesus morrer na cruz por nós, uma obra perfeita e consumada que nos deu acesso à filiação, e hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, justificados, perdoados, incondicionalmente amados, favorecidos, prósperos, saudáveis no corpo e na mente, a paz que sai de todo, enfim, todas as promessas que existem na Bíblia, que são mais de 7.000 promessas, que era para o povo judeu, através do sacrifício de Jesus veio para nós. E hoje não é mais promessa, é herança. A gente só precisa tomar posse dela com a fé. Então, nos momentos difíceis, lembre-se disso. Traga isso à sua memória. E aí entra um ponto crucial disso, cara. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra. São coisas diferentes. Eu já falei isso aqui. Leia quando você está com os olhos abertos. Meditar é quando você lê e você fecha o olho e começa a pensar, a ruminar e refletir sobre o que você acabou de ler. Faça isso. Renova sua mente na palavra, tenha conhecimento da palavra, para nos momentos de dificuldade você vai usar a palavra como arma para poder mudar os teus pensamentos, mudar a tua postura, mudar a tua fala e poder esperar contra a esperança. Ter uma esperança contra a esperança. Porque, se lembre, cara, nós não somos desse mundo. Nosso reino é um reino superior. E quando a gente entende o que a gente já tem em Jesus Cristo e traz a realidade, as coisas têm que mudar, porque um reino inferior ele não subsiste. As coisas têm que mudar. Então é isso, meus irmãos. Espero que esse vídeo tenha te acrescentado. Reflita sobre isso, medite sobre Romanos 4:18. Leia, reflita, medite, tá? E se você lembrou de alguém, cara, compartilha agora esse vídeo. Curte aqui, se inscreve e compartilha esse vídeo para alguém que você acredita que essa palavra vai estar ajudando ele, tá? Fica com Deus.